Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 269º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulo 5 e capítulo 6, Oséias, capítulo 4, dos versículos 1 a 10, e o livro de Filipenses, capítulo 3. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulo 5 e capítulo 6. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica renchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a guerra nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor.
nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras. E com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem, por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas? Você lhes responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso, terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa o seu povo. Anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando como espreitam os passarinheiros. Como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Jerusalém será sitiada. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão as suas tendas ao redor e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela. Levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. O castigo por causa do pecado. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, ponha a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor, estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venham o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo, neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. O inimigo do norte. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. Ó filho do meu povo, vista roupa feita de pano de saco e role no pó. Pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. O trabalho inútil de Jeremias. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Deus mandou Jeremias conduzir uma procura em toda a cidade de Jerusalém.
Se ele descobrisse ao menos uma pessoa honesta, o Senhor perdoaria a cidade perversa e cancelaria a invasão. O cenário para esse sermão vigoroso é o pacto que Deus fizera com Abraão, de que pouparia Sodoma se na cidade houvesse 10 pessoas justas, conforme Gênesis 18, versículos 22 e 23. Compreendendo o versículo 5, ao buscar por uma pessoa honesta, Jeremias não encontrou alguém entre os pobres que se qualificasse, mas concluiu que a falta de educação religiosa os excusaria. O profeta então foi para os nobres e os líderes e descobriu que eles conheciam os mandamentos do Senhor, mas haviam lançado fora o jugo divino e se afastado da lei. Quando a busca foi concluída, ele descobriu que não havia quem fosse honesto e verdadeiro. A tecnologia avança a cada dia e estamos sempre rodeados por mudanças. Contudo, a natureza humana não mudou. O que Jeremias encontrou em seus dias é o que encontramos hoje. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Deus acusa os membros de seu povo de usar os dons para cometer pecados e servir a ídolos. A bondade de Deus deveria trazê-los ao arrependimento, conforme Romanos 2, versículo 2. Mas eles não eram gratos por sua bênção, conforme Oséias 2, versículos 4 a 13. Em vez de agirem como seres feitos à imagem de Deus, eles se tornaram como animais nocivos. Exposição bíblica dos versículos 10 a 19. Este é o cerne da questão. Uma vez que o povo não creu na palavra de Deus, voltou suas costas para o Senhor e seguiu o próprio caminho. Compreendendo o versículo 14, a palavra de Deus será fogo que consumirá o povo como lenha. Os judeus haviam abandonado o Senhor e serviam a ídolos em sua terra. Agora seriam temporariamente abandonados pelo Senhor e levados para a Babilônia. Então serviriam a ídolos em uma terra estrangeira. Compreendendo o versículo 18, neste pronunciamento desolador, Deus dá boas novas. Mais tarde, essa predição se cumpriu. Um remanescente voltou da Babilônia para ajudar após o cativeiro, restaurou a nação, reconstruiu o templo e manteve o testemunho, preparando o caminho para a vinda do Messias. Deus fez uma aliança com Abraão. Por meio de seus descendentes, o mundo todo seria abençoado, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3, e o Senhor cumpriu sua promessa. Exposição bíblica dos versículos 20 a 31. O povo parecia despreocupado, aparentemente ignorando a verdade. Jeremias era uma pessoa retraída, mas Deus lhe disse para corajosamente dizer a toda a casa de Jacó exatamente o que as pessoas ali eram. A descrição que o profeta fez dos judeus deveria tê-los irritado, no entanto, não foi suficiente para tirá-los da autocomplacência. Jeremias lhe disse que eles eram tolos, insensatos, cegos, surdos e que não tinham temor de Deus. Eles eram teimosos e rebeldes e se afastaram do serviço ao Senhor. Compreendendo o versículo 31, em vez de se encorajarem a temer a Deus, as pessoas estavam explorando umas às outras, como caçadores preparando armadilhas para pássaros. Desse modo, os ricos estavam ficando mais ricos e os pobres estavam definhando. Os tribunais eram corruptos, os profetas mentirosos e os sacerdotes estavam como eles. E o povo aprovava e gostava do que era feito. Não há esperança para uma nação corrupta. Capítulo 6. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Primeiro o Senhor falou com o seu povo e o avisou de que o julgamento estava vindo, conforme versículos 1 a 3. Os judeus tinham 3 maneiras de obter informações militares: pelas sentinelas nos muros, conforme versículo 17, pelo som das trombetas, conforme versículo 1, e também Números 10, versículos 1 a 10, e pelos sinais de fogo aceso em lugares altos, conforme Jeremias 6, versículo 1. A cidade natal de Jeremias, Anatote, ficava nas terras da tribo de Benjamim. Por isso, ele começou avisando seus vizinhos para saírem de Jerusalém.
Exposição bíblica dos versículos 6 a 15. O Senhor disse ao exército babilônico o que fazer: derrubar as árvores e construir rampas contra os muros da cidade. Depois ele lhes disse por que estavam fazendo isso. Jerusalém era como um poço que produzia água suja, e a cidade devia ser punida. Ela era como uma pessoa moribunda, com feridas infectadas, que não podia ser curada, e esse tipo de coisa deve ser purgado. Por fim, Deus disse a eles como fazer isso, por precisão e rigor, como fazem os colhedores em uma vinha, de modo que nenhum fruto seja perdido, conforme versículos 5 e 9. Compreendendo o versículo 10, o profeta lamentou o fato de que, nesse momento crítico da história, ninguém o estivesse ouvindo. Não apenas os corações eram incircuncisos, conforme capítulo 4, versículo 4, mas também os ouvidos, conforme Atos 7, versículo 51. O povo simplesmente se recusou a ouvir a palavra de Deus. Cheio da ira do Senhor, Jeremias lhe disse que ele seria derramada sobre jovens e velhos, homens e mulheres e até mesmo sobre as crianças. Exposição bíblica dos versículos 16 a 23. O povo era culpado? Sim. Ele merecia o castigo? Sim. Na verdade, Deus chamou os gentios e a terra para testemunharem que ele havia feito tudo para poupar seu povo desse julgamento, conforme versículos 18 e 19. Eles não andavam no caminho do Senhor e não deram atenção aos seus profetas. Apesar disso, continuavam oferecendo-lhe um culto hipócrita. Exposição bíblica dos versículos 24 a 26. Algumas vezes o sofrimento faz aflorar o melhor das pessoas, mas isso não aconteceu no cerco de Jerusalém. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 6, com a exposição bíblica dos versículos 27 a 30. Quando Deus acendesse o forno, o povo seria revelado como prata rejeitada, nada além de escória para ser jogada fora. Ele não o estava purificando, ele o estava punindo. Os judeus não seriam refinados, mas rejeitados. Eles eram muito ordinários para serem preservados. Vamos para a leitura no livro do profeta Oséias, capítulo 4, dos versículos 1 a 10. Deus acusa Israel. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Deus acusa os sacerdotes. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Oséias, capítulo 4, dos versículos 1 a 10. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3.
A base para o julgamento era a santa lei de Deus, a aliança que o Senhor fez com Israel no Monte Sinai. Faremos tudo o que o Senhor ordenou, eles prometeram, conforme Êxodo 19, versículo 8. Porém, logo quebraram essa promessa, assim como Gomer não levou a sério os votos matrimoniais, mas foi viver com outro homem. Israel quebrou as promessas que fez a Deus e se voltou para os ídolos pagãos. Não havia fidelidade na terra, não havia amor leal ao Senhor. Compreendendo o versículo 1, assim como Oséias havia brigado com sua esposa, Deus brigou com sua ex-esposa, o povo de Israel, mas não foi uma briga pessoal, foi uma controvérsia oficial. O Senhor tem uma acusação contra vocês. A imagem de Deus levando o povo e as nações a julgamento em seu tribunal é familiar nas Escrituras, conforme Isaías 1, versículo 13, Jeremias 2, versículo 9, versículo 29, capítulo 25, versículo 31, Miqueias, capítulo 6, versículo 2 e Romanos 3, versículo 19. Compreendendo o versículo 2, quando rejeitam a aliança de Deus, as pessoas começam a explorar umas às outras. Os 10 mandamentos tratam de nosso relacionamento com o próximo, bem como com Deus. Se amarmos o Senhor, também amaremos nosso próximo, conforme Mateus 22, versículos 34 a 40 e Romanos 13, versículos 8 a 10. Mas, na terra, não podia achar misericórdia e amor pelo próximo, compaixão pelos pobres e necessitados. As pessoas eram insinceras com Deus e insensíveis umas às outras. Exposição bíblica dos versículos 4 a 14. Quando Jeroboão I instituiu seu sistema religioso em Israel, muitos dos verdadeiros sacerdotes fugiram para Judá. A resposta do rei foi ordenar sacerdotes de sua escolha, conforme 2 de Crônicas, capítulo 11, versículos 3 a 15. É claro que esses sacerdotes legítimos não conheciam o Senhor nem sua lei. Eles estavam, sobretudo, interessados em ter um trabalho fácil que lhe proporcionasse comida, vestes e prazer, especialmente oportunidades para estar com as prostitutas do santuário. Compreendendo o versículo 5, quando obedecemos à palavra de Deus, andamos na luz e não tropeçamos, conforme Provérbios 3, versículos 21 a 26 e capítulo 4, versículos 14 a 19. Quando rejeitamos essa palavra, no entanto, andamos na escuridão e não podemos encontrar nosso caminho, conforme Isaías 8, versículo 20. Líderes espirituais, mundanos e ignorantes geram pessoas igualmente mundanas e ignorantes, e isso traz destruição para a terra. Tal como a aliança espiritual, assim é a igreja. Tal como a igreja, assim é a moralidade. Tal como a moralidade, assim é a nação. O povo de Deus deve ser sal e luz na sociedade, conforme Mateus 5, versículos 13 a 16. Quando ele é corrupto, a sociedade torna-se corrupta. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Oséias, capítulo 4, dos versículos 1 a 10. Versículo 6. O pecado básico era a ignorância. A terra não tinha o conhecimento de Deus, conforme versículo 1. A afirmação, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, conforme versículo 6, significa muito mais do que meramente conhecer os fatos sobre Deus. Refere-se a um conhecimento pessoal com o Senhor. A palavra hebraica descreve o relacionamento mais íntimo do marido com a esposa, conforme Gênesis 4, versículo 1 e capítulo 19, versículo 8. Conhecer Deus é ter um relacionamento pessoal com Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia. Referência João 17, versículo 3. Vamos para a leitura no livro de Filipenses, capítulo 3. A verdadeira justiça. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne.
É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A soberana vocação. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Compreendendo o livro de Filipenses, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Paulo não estava falando de uma torre de marfim. Ele sabia por experiência que não adiantava tentar obter a salvação por meio de boas obras. Como um jovem estudioso, ele se sentava aos pés de Gamaliel, o grande rabino, conforme Atos 22, versículo 3. Sua carreira como líder religioso judeu era promissora, conforme Gálatas 1, versículos 3 a 14. Mesmo assim, Paulo abriu mão de tudo para se tornar um membro odiado da seita cristã e um pregador do Evangelho. Compreendendo o versículo 8, a expressão de Paulo, conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, conforme versículo 8, significa muito mais do que saber coisas sobre o Filho de Deus, porque Paulo tinha esse tipo de informação histórica antes de ser salvo. Conhecer Cristo significa ter um relacionamento pessoal com o Salvador mediante a fé. É essa experiência que Jesus mencionou em João 17, versículo 3. Todos nós sabemos coisas sobre muitas pessoas, mesmo aquelas que viveram séculos antes de nós, mas conhecemos de fato com intimidade muito poucas. Cristianismo é Cristo e salvação é conhecê-lo de forma pessoal. Compreendendo o versículo 9, Paulo avaliou sua experiência e descobriu que estava espiritualmente falido. Ele olhou para a história de Cristo e viu que ele era perfeito. Quando creu em Jesus, Paulo viu que Deus lhe creditou a justiça de Cristo. Mais do que isso, o apóstolo descobriu que seus pecados haviam sido creditados em Cristo na cruz, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
E Deus prometeu a Paulo que nunca mais escreveria os seus pecados contra ele. Aleluia. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Quando Paulo se tornou um cristão, isso não foi o fim para ele, mas o começo. A experiência que teve com o Filho de Deus foi tão grande que transformou sua vida. E essa experiência continuou nos anos que se seguiram. Foi uma experiência pessoal. Quero conhecer Cristo. Enquanto Paulo andava com o Senhor Jesus, orava, obedecia à sua vontade e procurava glorificar o seu nome. Quando vivia sob a lei, tudo o que Paulo tinha era uma série de regras. Agora, porém, ele tinha um amigo, um mestre, um companheiro para todas as horas. Exposição bíblica dos versículos 12 a 16. Como um atleta em uma corrida, Paulo diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É importante notar que Paulo não estava discorrendo sobre a maneira como podemos ser salvos. Se ele estivesse, isso seria um retrato da salvação por obras ou esforço próprio, e iria contradizer o que ele escreveu nos 11 primeiros capítulos de Filipenses 3. Uma vez que já somos os filhos de Deus pela fé em Cristo, temos a responsabilidade de correr a corrida e alcançar as metas que Deus estabeleceu para nós. É uma experiência emocionante correr a corrida diariamente, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, conforme Hebreus 12, versículo 1. Será ainda mais emocionante quando recebermos aquele prêmio do chamado celestial, conforme Filipenses 3, versículo 14, e Jesus voltar para nos levar ao céu. Aleluia! Compreendendo o versículo 13, este versículo simplesmente significa que rompemos com o poder do passado ao viver para o futuro. Não podemos alterar o passado, mas temos como mudar seu significado. A verdade é que muitos cristãos estão acorrentados por causa de remorsos do passado. Eles estão tentando correr a corrida enquanto olham para trás. Não é de admirar que tropecem, caiam e fiquem no caminho de outros cristãos. Alguns corredores cristãos estão se distraindo com os sucessos do passado, não com as falhas, e isso é muito ruim. O passado deve ser deixado de lado e as coisas que estão adiante devem ocupar seu lugar. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Filipenses, capítulo 3. Trago a exposição bíblica do capítulo 3, versículo 17 ao capítulo 4, versículo 1. A história da Bíblia está repleta de pessoas que começaram a carreira de fé com grande sucesso, mas falharam no final porque desrespeitaram as regras estabelecidas por Deus. Elas não perderam a salvação, mas perderam suas recompensas, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Isso aconteceu com Ló, conforme Gênesis 19, Sansão, Juízes 16, Saulo, 1 Samuel capítulo 28 e capítulo 31, e Ananias e Zafira, Atos 5. E pode acontecer conosco. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.